Bom, gente, e aí? Tudo certinho? Tudo ok? Primeira coisa, peço perdão, né, pela demora desse vídeo e tudo mais. Mas, felizmente, as coisas acontecem. Pelo certo aqui, meu computador tá 100% agora. Fico até mais tranquilo, mas quando realmente ele deu esse problema, fiquei bastante nervoso, porque tinha bastante arquivo neles e várias coisas. Eu não queria perder tudo isso, certo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou postar essa aula hoje, uma aula hoje, e essa aula é bem legal, porque trata de um assunto que muita gente tem no ensino médio e outra, cai muito em vestibulares, em concursos, entre outros, e vocês podem estar facilitando bastante, tanto isso profissionalmente como pessoalmente, para quem pretende aí fazer um concurso, certo? E amanhã eu vou estar postando uma outra aula com uma outra lista de exercícios. A lista de exercícios vocês sabem que não são tão longas, né? São apenas 5 questões, tanto essa como a outra. Eu vou colocar apenas 5 questões. E essas duas listas, eu sei, perdão mesmo, mas elas vão ser até o dia 22. 22, certo? Então, teve dúvida, qualquer entre outras coisas, podem entrar em contato. Eu acredito que essa seja a terceira lista. Aí volto a colocar mais uma também, quarta lista, e a gente encerra a nossa participação na disciplina de elementos de números e teorias. Beleza, então? Tudo ok? Essa lista vai estar ainda hoje. Não vai ser uma lista extensa, vai ser uma lista mais prática, só para a gente compreender a definição de alguns conceitos que iremos abordar mais lá para frente. Ok? Deixa eu colocar já aqui, né? Para transmitir na tela. Pronto. O assunto de hoje é um assunto bastante legal. Não vou tentar estar enrolando tanto, vou ser o mais direto possível, porque é um assunto que você já conhece eles entre si. Já conhece ele entre si e vai ficar até bem mais prático. Vamos falar de equações diofantinas lineares. Isso mesmo, lineares. Tem diofantinas também em lineares mesmo. Não vou entrar no assunto do outro, não. Mas antes de entrar em equações diofantinas, vamos relembrar aqui alguns conceitos básicos, que todo mundo certamente já conhece aí na matemática. Como aqui, né? Uma equação do primeiro grau. Como aqui vem informando, as equações do primeiro grau são sentenças matemáticas que estabelecem relações de igualdade entre termos conhecidos e desconhecidos, representados sobre a forma ax mais b é igual a zero. Ax mais b é igual a zero. É algo difícil, professor? Não. Algo totalmente fácil. X a gente sabe que é minha incógnita, A e B são valores. E aí que a gente quer determinar aí, depender da questão que vai ser abordada entre si. Onde A e B são números reais, sendo um valor diferente, sendo A um valor diferente de zero, e X é representado por um valor desconhecido. Nenhuma dúvida aí. Aí, com uma equação do primeiro grau, a gente consegue responder, né? Mas com duas equações do primeiro grau, a gente vai ter ali um sistema de equações, né? O sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita. Não pode ter quantas? Duas, pode ter três, pode ter quatro e assim sucessivamente. Para resolver um sistema, é necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações ou todas as igualdades. Já como a gente definiu aqui, a equação é um sistema de igualdade ali entre dois valores. Um sistema chamado do primeiro grau, quando o maior expoente das incógnitas que interagem nas equações é igual a 1 e não existe multiplicação entre as incógnitas. Como assim, professor? Uma equação do primeiro grau, sistema de equações do primeiro grau, só é definido como do primeiro grau, como a gente sabe que nas incógnitas aqui, ó, o maior valor que eu tenho, ele é definido por 1, 1, 1, 1, 1. E pelo que foi dito ali, não há multiplicação entre as incógnitas. Olha bem, está somando, mas não está multiplicando. Um sistema de equações é constituído por um conjunto de equações que apresentam mais de uma incógnita para resolver um sistema. É necessário encontrar os valores que satisfaçam simultaneamente todas as equações. Eu gosto de chamar que satisfaçam ao quê? A igualdade. Satisfez a igualdade, certamente está satisfazendo tanto a primeira como a segunda equação no meu sistema de equação. Ok?
Sistema de primeiro grau com maior expoente, aqui não existe multiplicação entre essas incógnitas. Aí muitos de vocês podem estar pensando assim, né? Podem pensar dessa seguinte maneira: ah, sistema de equações é legal, porque o cara pode fazer N maneiras para responder esse sistema de equação. E essas N maneiras, elas claramente, certo? Eita. Deixa eu passar aqui o slide. Aí. E essas N maneiras que vocês podem responder são de métodos que a gente utiliza muito no ensino médio, e certamente também no ensino fundamental, né? Que são duas maneiras que a gente pode responder elas. E são maneiras legais, não são nada difícil. A primeira é o método da substituição. Você isola uma das duas igualdades e aplica na segunda equação. Ou da segunda para aplicar na primeira. Como eu posso dizer aqui, né? Usando o método da substituição para a gente encontrar o valor do meu sistema de equação. Que é o seguinte: x mais y é igual a 12. Logo, eu posso dizer da seguinte maneira, que x pode ser 12 menos y. Se eu definir que x é igual a 12 menos y, então aonde tem x, eu posso substituir, como até o próprio nome está dizendo, substituição, por 12 menos y. Então, na minha segunda equaçãozinha aqui, ó, eu vou chegar aqui e vou botar 3 em vez de x, 12 menos y, menos y agora, que é a continuação da equação, é igual a 20. Logo, 3 vezes 12, 36. 3 menos y vezes y, menos 3y, menos y de novo, é igual a 20. Aqui eu vou ter menos 3 com menos y, menos 4y. Esse 36 está positivo, passa para o outro lado negativo. Então fica 20 menos 36. Menos 4y é igual a menos 16. Aqui a gente pode tirar esses negativos, né? E aqui eu vou ter que y é igual a 16 dividido por 4, que é igual a 4. Encontrei y, agora fica muito fácil. Eu pego a primeira equaçãozinha aqui, ó. X é igual a y. Quanto é y? Mais y, né? 4, que é igual a 12. Logo, x é 12 menos 4, que isso aqui é igual a quanto? 8. E agora aqui eu tenho a minha soluçãozinha, né? Para x igual a 8 e para y igual a 4, eu tenho os valores que eu possa, utilizando o método da substituição, encontrar aqui o resultado do meu sistema de equações. É um método bastante usado? É um método bastante usado, porque a gente usa muito esse termo de substituição, usa muito, muito mesmo. E com isso a gente encontra esses dois valores. Ah, mas eu não me lembro de ter aprendido pelo método da substituição, eu me lembro de ter aprendido por outro método, que era o método da adição. Onde o método da adição, bota aí, x igual a 8, y igual a 4. Como é esse método da adição? Vai ser da seguinte maneira, que certamente todos já conhecem. Aqui eu posso somar essas duas equações. E o legal de somar essas duas equações é que nessa soma, uma das incógnitas vai ser cancelada. Então, eu posso multiplicar, por exemplo, a minha equação toda por um valor. Eu posso estar multiplicando a minha equação toda aqui, como por exemplo, aqui embaixo é 3x, né? Eu poderia estar multiplicando minha equação toda por menos 3. Com menos 3 vezes x, ficaria menos 3x. Quando eu somasse essas duas partes aqui, elas se cancelariam. Já é o método da adição. Só que a olho nu, não é preciso eu somar, multiplicar ou dividir qualquer uma dessas equações. Porque eu sei que quando eu somo essas duas equações aqui, vamos somar, vamos ver aqui, ó, 3 mais x, 4x, mais y menos y, opa, cancela. 12 mais 20, 32. X é igual a 32 dividido por 8. X aqui é igual a 4. Já encontrei o valor de x. E o de y é só pegar qualquer uma das duas equações iniciais e substituir o que eu encontrei de x. Se x mais y é igual a 12, x é 4,
mais y é igual a 12. Logo, y é igual a quanto? 8. Aqui ficaria 8 mais 4 é igual a 12. E aqui, ó, 3 vezes quanto é x? 4. Ah, não, perdão, pessoal. Um negocinho que eu fiz de errado aqui. Errou! Aqui não é 8. 8 já é o resultado, né? Aqui, ó. Aqui é 4 e aqui dá 8. Aqui é 8 e aqui dá 4. Vou pegar aqui. Quando eu botei o 8, eu já coloquei o valor da resposta. Aqui é 8 e aqui dá 4. Aqui é o contrário, não, aqui tá certo. X é igual a 8, y é igual a 4. Quando x for igual a 8, menos 4 é igual a 20. 3 vezes 8, 24. Menos 4 é igual a 20, logo 20 é igual a 20. Então, pelas duas equações, foi ali satisfeita a igualdade da segunda equação com a igualdade da primeira equação. Então, as duas equações estão satisfeitas. A gente respondeu nossa equaçãozinha do primeiro grau. Mas, você vê a seguinte pergunta aí que a gente começa a pensar em si. Para responder uma equação onde essa equação tem duas incógnitas, são necessárias ter apenas duas equações? Por que não seria apenas conveniente, em vez de eu ter duas equações, eu poderia responder essa utilizando uma única equação? Isso mesmo, uma equação com duas incógnitas. Então, como é que você faria para responder isso aqui? 3x menos y é igual a 20. Só com esse valor aqui, dessa primeira equaçãozinha aqui, ó. Não sabendo outra equação, nem podendo acrescentar outra equação. Vocês vão utilizar apenas de utensílios matemáticos, né, de contas, de cálculos, de entre outros, que você pode estar utilizando ali da álgebra para meter bronca aí. A pessoa começa a pensar, uma das maneiras que eu tenho para responder isso aqui seria dar valores. Seria chutar valores. X igual a 1 e y igual a 1. Ficaria 3 vezes 1, 3, menos 1 dá 2. Não dá. X igual a 5, y igual a 7. X igual a 8, y igual a 10 e assim sucessivamente. Uma das maneiras mais simples, claro, mais simples assim, que não precisa de tanta conta. Em parte não precisa de tanta conta, porque você vai estar chutando números. Então você vai ter que estar sempre fazendo a multiplicação, uma subtração aí para dar esse valor. E certamente é simples nessa parte, mas esse simples não lhe garante que você vai encontrar o resultado já de primeira chance, certo? Mas vamos brincar isso, vamos trabalhar agora como é que eu posso responder essas questões. Quando você olha para uma questão e vê um sistema de equação, ou apenas uma equação, que nessa equação você pode definir quais são os valores já de x e de y, sem depender de outra equação. Isso é bastante legal, porque a gente não fica mais preso a um sistema de equação. A gente pode responder qualquer equação, qualquer valores de x e y, em um termo único ou em um termo geral, encontrando ali através de um método. Essas equações que aparecem duas incógnitas aí, entre ax, ali seria ax mais by igual a qualquer valor, elas são chamadas da seguinte maneira. Vou apagar aqui, também. Elas são chamadas de equações diofantinas. Equações diofantinas. Bora ler o que vem formando aqui, certo? Na matemática, uma equação diofantina é uma equação polinomial que permite as duas ou mais variáveis. Então, tem equações diofantinas de 3 variáveis. Isso até fica como algo de pesquisa para vocês se aprofundarem. É bastante legal. Equações diofantinas de 3 variáveis. Ali, ó, permite duas ou mais variáveis para assumirem apenas valores inteiros. Gente, só um minutinho aqui, só um minutinho mesmo, rápido, que é enquanto eu falo com minha mãe, tá ligando aqui. Senhora?
Bom, gente, voltando, né? Voltando. Peço desculpa ali, foi algumas coisas que acontecem de última hora. Mas voltando, né? Olha bem. Uma equação de Diofantina é uma equação entre duas somas de monômios de grau 0 ou de grau 1. De grau 0 não tem muita graça não, porque todo número elevado a grau 0, isso vai dar par, no instante resolve. O legal é trabalhar com grau 1. Aqui, ó, problemas diofantinos possuem menos equações de variáveis desconhecidas e se resume a achar inteiros que deverão funcionar corretamente para todas as equações. Números inteiros, ou também pode ser ali números fracionários, que seriam os números racionais. Tem a solução inteira e tem a solução geral, que a solução geral ela pode se tornar também ali uma solução fracionária, viu? A gente vai ver isso já já, um pouquinho mais lá para frente. A palavra Diofantina se refere ao matemático helenista do século III. Olha, eu acho incrível demais, porque um cara começa a falar da matemática. Não é tipo de 100, 200, 300 anos, não. Do século III. Então, os caras já tinham esse pensamento. A gente hoje só consolida o que eles desenvolveram e tenta repassar esse conhecimento para que possa facilitar ali em aplicações matemáticas ao dia a dia e entre outras situações. Mas o cara do século III, pô, para cá, olha quantos anos se passaram. Século III, ele estava mais ou menos, século XXI, 20, eles estavam mais ou menos, a gente está em 2000, né? Eita, me esqueci como é que se faz essa conta matemática. Não, século I, 1000, 2020, 100 anos, lá pelos 200 e poucos anos. Pô, é muito tempo. Um século, 100 anos. É muito tempo. Pra caramba, pô, pra caramba. Mas vamos lá, né? Diofanto de Alexandria, o qual estudou tais equações e foi um dos primeiros matemáticos a introduzir os usos de símbolos na álgebra. Isso é bastante importante, esses símbolos. Eu já passei, já reprovei disciplinas, de símbolos, conceituações, e entre outros. Algo que pode ser pequeno, mas que para nossa vista, quando estamos lendo, ele já dá uma caracterização muito, muito grande. Né? Então, dando continuidade. Olha bem, agora a gente vai começar a entrar mais na questão da Diofantina, das equações diofantinas. Uma equação diofantina de duas variáveis é dita como linear, e ela é da forma da ax mais by é igual a c, onde a e b e c são representantes de números inteiros ali, com a e b não nulos. Uma solução inteira desse tipo de equação é dada pelo par x0, y0, que satisfaça essa igualdade. Então, já dá para perceber ali, né? Diferente de uma equação do segundo grau, eu vou ter também aqui, ó, um sistema de equações, não apenas com duas equações, mas apenas com a x0 mais b y0, tudo isso aqui é igual a um c. Eu vou ter que encontrar um par de números inteiros, x0, y0, para que essa igualdade seja estabelecida e seja dita como verdade. Só que o seguinte, quando você olha para um sistema de equações, você tem ideias de como responder elas. A gente viu dois métodos, e existem entre outros métodos, que podem responder um sistema de equações lineares. Mas imagina o cara te dar apenas uma equação com dois números, cada número com uma incógnita, e se você não tem nada mais para se basear para responder essa equação. E tem que encontrar o valor desse par de números inteiros que resolva essa equação. Isso começa a se tornar um pouco mais o quê? Começa a se tornar um pouco mais complexo. O popular seria um pouco mais complexo. Como é que eu vou resolver uma coisa que eu não tenho mais nada para que possa me consolidar a responder ela? É isso aí que a gente vai começar a discutir. E ver que realmente, se lembra dos estudos do MDC e do MMC? A gente vai precisar do MDC para responder essas equações. Ok? Dando continuidade, né? Vejamos aqui uma equação diofantina. Uma equação diofantina simples. Simples. Como assim, professor? Por que é simples? Porque, olha bem, eu tenho aqui 2x mais 3y igual a 60. Eu disse para vocês que um dos métodos para responder isso aqui seria você atribuir valores, né? Para x e para y, para encontrar os valores de 60. Se eu colocar ali, por exemplo,
Se eu colocar x igual a 10, y igual a 10 também. Como é que isso aqui ficaria? No primeiro caso, né? 2 vezes 10 mais 3 vezes 10 é igual a 60. 2 vezes 10, 20. 3 vezes 10, 30. Que é igual a 60, né? Então, 50 não é diferente de 60. Então, x10, y10 não seria. Vamos ver uma segunda situação. Quais seriam os valores que eu poderia atribuir ali para que desse um valor certinho, né? Para que desse um valor que fosse para 60. Começa a pensar. Perdão, dar aula sozinho dá mais som. É bom quando vocês estão aqui, pelo menos ficam interagindo ainda comigo. Vamos ver, professor. Tem que ser um número que eu multiplique ele 2 vezes e outro número que eu multiplique ele 3 vezes e que o resultado disso aqui dê 60. Eu poderia colocar da seguinte maneira, né? Eu poderia dizer que x pode ser igual a 15 e y pode ser igual a 10. Bora ver, né? 2 vezes 15 mais 3 vezes 10, que isso aqui é igual a 60. 2 vezes 15, 30. 3 vezes 10, 30. É igual a 60. E 60 é igual a 60. Então, eu encontrei aqui o par de soluções, né? No meu conjunto de solução, eu tenho o seguinte. X pertence aos naturais, aos reais, inteiros, perdão. X pertence aos inteiros, que x pode ser também positivo ou negativo. Tal que x0 é igual a 15 e y0 é igual a 10. Encontrei um par de soluções para minha igualdade. Mas se a pessoa dissesse, olha, eu não quero apenas encontrar um par de soluções, não. Eu quero encontrar N soluções possíveis para que eu possa responder isso. Então, um par de soluções só não vai ser apenas viável. Eu teria que encontrar outros valores em que entre esse par de soluções eu tivesse essa igualdade estabelecida, né? Para que x fosse igual, para que a soma de 2x mais 3y com esse par de soluções desse 60. Para qualquer par de soluções. Então, vamos ver como é que a gente começa a responder, né? E lembrando também, né? Essa equação de Diofantina, ela é simples. Ela não precisaria nem utilizar alguns métodos que eu vou estar repassando para vocês aqui, para que vocês possam estar certamente aplicando em cima delas. Mas vamos ver algumas outras coisas. Vamos ver aqui. Por exemplo, mas sempre as equações diofantinas vão ter valores de soluções inteiras? É uma pergunta boa. Pretendemos responder essa pergunta logo abaixo. Porém, antes disso, vamos observar a seguinte equação. Olha bem, eu quero encontrar aqui um par de soluções. Esse par de soluções, ele está dizendo aqui, ó, será que vão ser sempre inteiras ou não? É mais fácil a gente encontrar soluções sem ser inteiras do que inteiras, por incrível que pareça. Soluções não inteiras, que seriam fracionárias, elas dão as soluções mais nos âmbitos gerais. Então, não depende apenas de um par de solução, pode ter N par de soluções. Olha bem, 22x mais 52y é igual a 1023. O cara encontra um par de soluções para responder isso. Eu sei que 22 e 52 são números pares. Eu posso colocar alguém em evidência aqui, né? Eu posso dizer o seguinte, que isso aqui é 2 vezes 11x mais 26 vezes y é igual a 1023. Estabelece aqui uma seguinte pergunta. O par de solução da equação é inteiro? O par de solução dessa equaçãozinha, eu nem respondi a equação, só fiz apenas colocar em evidência. O par dessa solução, dessa equação, é inteiro? Se você olhar direitinho, não vai ser inteiro. Por quê? Não importa o valor que você vai ter aqui, ó, não importa o valor que você estabeleça para x ou para y. Se for um valor inteiro,
esse resultado vai ser par. Porque se for 1 vezes 2 é 2. Se for 3, 3 vezes 2 é 2. Não, 3 vezes 2 é 6, perdão. Se for 10, 10 vezes 2 é 20. Se for 11, 11 vezes 2 é 22. Então, você vê aí que qualquer valor que for estabelecido para encontrar o valor de x, o valor de y, e for um valor inteiro, isso vai dar um resultado de par. E se esse resultado aqui é par, como é que eu posso estabelecer essa igualdade para um número ímpar? Que 1023 é um número ímpar. Então, a partir disso aqui, ó, já posso estabelecer de uma coisa, né? O par de solução da equação é inteiro. Primeiro, aí você estabelece resposta. Não. Não existe solução inteira. Não vai existir uma solução inteira. A solução aí vai ser uma solução fracionária. Aí a gente vai aprender como é que a gente encontra essa solução fracionária. Mas é bastante interessante, porque imagina você pegar uma equação dessa. Responda. Se o cara souber pelo menos a substituir valores, vai tentar milhões de vezes ainda e não vai conseguir encontrar um valor. Porque qualquer valor que ele bota ali, sua soma vai dar sempre um valor par. Se eu colocar 2 em evidência, vai dar um valor par. Se fizer de outra forma, também vai dar um valor par. E o pior é que não posso nem colocar um número que divida todo mundo ao mesmo tempo. Pode sim, né? Pode ser o número 1. 1 pode dividir 22, 52 e 1023, mas volta a ser o quê? A mesma coisa. Certo? Então a gente vai começar a trabalhar como é que eu posso responder esses tipos de casos. E é esses tipos de casos que a gente vai brincar com eles. Ok? Então, logo de cara aqui, deixa eu apagar. E dando continuidade. Olha bem, isso é bastante importante. Uma das condições para que a equação de Diofantina da forma ax mais byc admita uma solução inteira é que o MDC de AB divide C. Vamos mostrar isso. Olha que negócio interessante. Cara, tu tem uma equação ax mais by. Eu quero fazer retinho. Ax mais by, que é igual a C. E o par de solução vai ter que ser dado que o MDC de AB divide C. O MDC de AB divide C. Quer dizer que o MDC desse carinha aqui com esse carinha tem que dividir o C. Quem é o C? E outra, se o MDC divide C, então, pela lógica, C também tem que dividir A e C também tem que dividir B. A e B são divisíveis também por C. Então, você já começa a pensar da seguinte maneira. Para uma solução inteira de uma equação de Diofantina de duas variáveis em que tenha uma relação, eu tenho que ter um MDC que basicamente tem que dividir todo mundo ao mesmo tempo. Se eu tenho um valor que divide os três ao mesmo tempo, eu vou dar condição para encontrar esse par de solução. Esse par de solução vai ser a minha solução entre x e y. E através desse par de solução, que eu digo assim, particular, a solução particular, eu posso definir qual seria a solução em geral, melhor falando, em geral. E isso é bastante importante, porque olha bem, cara, o MDC de A e B divide C. Então, esse C aqui é divisível. Se eu digo que esse MDC divide C, então, certamente, C também pode dividir B e pode dividir A. Não é algo bastante interessante? Que, tipo, ele dá uma relação para dividir um, só que esse um também divide os outros dois. Então, eu tenho que encontrar um MDC que satisfaça A, B e C ao mesmo tempo.
Satisfazendo A, B e C ao mesmo tempo, então eu estou encontrando ali uma proposição para eu ter uma solução inteira da equação. Se eu encontrar esse MDC, eu posso estar encontrando essa solução. Certo? Tudo ok? Agora olha a regrinha. Tem que dividir os três. Vamos definir isso aqui um pouco mais para frente. Da seguinte maneira. Deixa eu apagar aqui. Uma equação de Diofantina ax mais by igual a c, com a, b e c inteiros, em que a é maior ou igual a zero, ou b tem que ser maior ou igual a zero. Se for igual a zero, então fica só uma equação do primeiro grau. Aí ficaria uma equação do primeiro grau com uma variável, aí seria bem mais simples de resolver. Então, o legal é não colocar nem a, nem b sendo zero. Se não colocar nem a, nem b sendo zero, você vai ter ali duas variáveis diferentes para que você possa responder. Ok? Admite solução, quase que não sei o nome, solução. Admite solução se e somente se o MDC de A e B dividir C. Se e somente se o MDC de A e B dividir C. A demonstração considere a seguinte. Vamos demonstrar isso aqui mais um pouquinho para frente. Considere x0, y0, soluções de uma equação. Qualquer equação aí. Dada da seguinte maneira. AX0 é igual a BY0, que isso vai ser igual a C0. Permitindo a compreensão anterior, se admite solução se somente se um MDC de AB for divisível por C. Então, a gente vai começar interpretando da seguinte maneira. Vejam bem. Eu tenho essa seguinte equaçãozinha aqui. Olha bem. Vou botar aqui A de x0 mais B de y0. Eu não vou dizer que isso é um C, porque lá para frente eu vou utilizar essa letrinha C. Vou dizer que isso aqui vai ser um valor de D. Eu tenho que encontrar o par de soluções desse carinha aí. E admitir que um MDC de AB dividível por C é um par de soluções que eu posso encontrar para essa equação de Diofantina. Certo? Então, vamos lá. Vamos definir algumas coisas aqui. Se D é o MDC de AB, o que é que isso implica que a gente já viu? Implica no seguinte. Então, eu posso dizer que D divide A e D divide B. Viu? Se lembra lá? Ou seja, A e B podem ser reescritos da seguinte maneira. Podem ser reescrito da seguinte maneira. Vamos lá. Se D divide A e D divide B, então quer dizer que A é um valor de D vezes K1. Se D divide A, então quer dizer que o seguinte, D é um múltiplo de A, certo? Então quer dizer que A é um valor de D vezes um K1, que eu não sei se K1 é o múltiplo que vai ser referente a dar a divisão para A. E B também seria um valor de D, só que para um K2. Lembrando da seguinte maneira. K1 e K2 pertencem aos inteiros. Eu vou botar apenas um Z. Pertence aos inteiros. Tendo essa compreensão, e essa compreensão não é dessa equação de agora não. Essa compreensão é desde quando a gente estava trabalhando na última aula, os MDCs. Eu vou pegar aqui a equação que a gente estava, né? AX0 mais BY0 é igual a D. E vou substituir
a minha compreensão de A e de B. Da seguinte maneira, quem é a x0? A x0 seria o seguinte, seria, em vez de A, eu vou colocar D K1 vezes x0, mais, em vez de B, D K2 vezes y0. Tudo isso aqui é igual a o valor de D. Eu não sei qual é esse valor de D. Vamos pensar aqui. Vamos pensar. Eu tenho D e tenho D nesses dois lados. Vou colocar ele em evidência. Deu o seguinte. D vai ficar K1 de x0 mais K2 de y0. Isso aqui é igual a D. Esse termo todinho aqui, ó, eu vou chamar ele de um novo número. Uma nova letra. Vou dizer que esse termo todinho aqui, K1 de x0 mais K2 de y0, eu vou dizer que isso aqui tudinho vai se chamar agora C. Então, eu tenho que D vezes C é igual a D. O que é que isso me diz? Que o seguinte, D, o que é que isso implica? Divide C. Se D divide C, isso implica o que a gente viu anteriormente, que qualquer valor estabelecido para uma equação Diofantina em que D é o resultado do MDC, aquele MDC ali, ele divide D, ele divide B e ele divide A. Porque quando a gente definiu aqui, a gente viu que a compreensão de A e B também seria um múltiplo de D. E esse múltiplo de B dá a condição para que D seja divisível, ou melhor, que o MDC seja divisível por esses três termos. E isso já dá uma compreensão bastante avançada. Que na solução de uma equação Diofantina, eu tenho que encontrar um MDC que divida aquele valor de C. Só que esse MDC, ele não é específico para C, ele vai ser específico para todas as grandezas, melhor, os números da minha equação. Por isso que eu encontrei ali que D vezes C é igual a D. Então, posso dizer que D divide C ao mesmo tempo, já como D seria um múltiplo de C, certamente. Bastante interessante, né? Essa compreensão. Agora vamos mais um pouquinho para frente. Vou apagar aqui, né? Apagando. Pronto. Vamos ver a próxima aqui, que eu não sei qual é a próxima. Pronto. Quase que não saiu. Considere D igual a MDC de AB pela relação de Bachet-Bezout. É mais conhecido como Bezout. Existem inteiros x e y, tais que D seja igual a AX, AX0, BY0, Y. E é agora que a gente começa a brincar. Realmente. É como se eu dissesse o seguinte, pessoal. Olha bem. D é igual ali, ó, ao MDC de AB. Só que a solução desse MDC de AB, isso vai me dar um A de x0 mais um B de y0. Então, quer dizer que o valor de D que eu encontrar, que é a solução de MDC, vai ser uma solução para os termos de AX0 e uma solução para o BX0. E com tudo isso aqui, eu posso dizer que o meu valor de D, ele vai estar no conjunto solução, ou melhor ainda, ele vai participar do conjunto solução
de AX0 e BX0. Então, tudo vai começar com quem? Com esse rapazinho aqui. Utilizando que relação? A relação de Bachet-Bezout. Essa relação ela é bastante importante. Porque ele relaciona o MDC de A e B para as soluções. Tá aqui, ó, soluções das minhas duas incógnitas. X0 e Y0. Bora ver como é que fica essa relação? Vamos ver aqui. Olha bem. Uma propriedade notável do máximo divisor comum, que decorre pela relação de Bezout, é a seguinte. Se D é um divisor comum entre os dois números, A e B, não simultâneos, nulos, então D divide o MDC de AB. É basicamente o que a gente vem falando desde esse tempo todo. De fato, sendo D um divisor de A e B, temos que D é um divisor de todo número formado por AXN mais BAXN mais BXM, logo em particular de MDC. Então, olha como é importante ver. Se D é um divisor de A e B, e a gente sabe que esse D seria o MDC de AB, temos que D também é um divisor de todo número da forma AXN mais BXM, logo em particular do MDC. Então, se o particular do MDC for aceito, ele também é um divisor de AXM mais BXM. AXN mais BXM. É o que a gente comprovou lá na frente, né? Quer dizer que se o MDC de um número AB, quer dizer que também esse valor ali, ele é divisível pela expressão AX0 mais BY0. Em particular, temos o seguinte, definindo que A pertence aos reais, né? Que é a x, então esse x vai depender dos reais, inteiros, e b também depende dos inteiros. Então, AXN e BXN, onde NM pertence aos inteiros. Se alguém quiser perguntar, professor, quem é N, quem é M, é porque aqui ele mudou só a concepção do que ele trata, né? No nosso caso, seria o seguinte, AX0, BY0. Aí aqui pertence aos inteiros, AX, que seria AX0, que é um vezes a Y0. Tal que X0 e Y0 pertence aos números dos inteiros. Bora ver como é que fica essa relação respondendo. A gente trabalhou até agora teoria em cima de teoria. Da seguinte maneira. Defina a solução geral da expressão 12x menos 27y, que é igual a 33. Professor, é difícil? Não, não é difícil não. Para a solução geral, vocês se lembram o quê? Eu vou partir da minha equaçãozinha, né? A minha equação diz o quê? Que AX0 mais BY0 é igual a um valor C. Onde eu tenho uma relação aqui da seguinte maneira. 12x menos 27y é igual a 33. Até aqui tudo ok. Tudo vai começar por quem? Tudo vai começar pelo nosso MDC. Então, o MDC, vou utilizar os jeitos que muitos estão mandando para mim, que é aquela relação de Euler, que é o seguinte. Aqui em cima fica o quociente. Embaixo do quociente eu escrevo o maior número. E embaixo do maior número vem o resto. Aí fecho aqui os três. Daqui eu vou definindo o resto, que pode ir seguindo posteriormente. Merdinho, não fica reta não. Quociente 27 e o resto. Vamos lá, né?
Posterior a ele vem o menor número 12. E aqui a gente vai começar já. 12 dividido para 27. Isso vai dar 2. 2 vezes 12 dá 24. Para 27 sobra quanto? 3. Pega esse 3 e vem para frente. Qual o número que eu multiplico por 3 que chega em 12? 4. 4 vezes 3, 12. Para 12, nada, 0. Aqui eu morri. Então já sei que o meu MDC é quem? O MDC é igual a 3. Tudo certinho. E aqui, gente, eu vou começar a estabelecer isso da seguinte maneira. Vejam bem, sempre vai ser basicamente desse jeito. Vocês sabem que 12, melhor, 27, quer dizer que é 12 vezes 2 mais 3. Então a equaçãozinha de 27 é 27 é igual a quem? 27 é igual a 12 vezes 2 mais 3. Tudo ok. Se o meu resto não fosse esse 3, mas, por exemplo, o resto aqui fosse 2, aí eu ia colocar, quem é 12? 12 é 4 vezes 3 mais esse valor aqui embaixo. E isso eu faria sempre dessa maneira, um abaixo do outro, até eu chegar no meu MDC. Lembrando que o valor que ia chegar no MDC, ele não entra. Pode ver que quando eu boto aqui essa setinha para cima, ó, quando eu desço, já tem aqui o resultado geral do MDC. Então, esse valor aqui, essa última colunazinha, ela não entra. Então, vai entrar a primeira coluna, que é 12 vezes 2 mais 3 é igual a 27. E a relação é o seguinte, a gente não pode efetuar as multiplicações. Não podemos efetuar essas multiplicações, não. Quando tiver no próximo exemplo, que eu vou ter mais algumas equações, a gente vamos ter que encontrar meios em que eu vou substituindo valores para que eu possa chegar aqui, ó, nessa razão. Tem um valor 12 vezes alguma coisa e 27 vezes alguma coisa. Como, por exemplo, 27, 12 vezes 2 mais 3. Não está igualzinho como é que está aqui. Eu vou só organizar isso. Eu vou botar 27 é igual a menos 12 vezes 2 igual a 3. Vocês podem ver que eu não fiz a multiplicação, né? Eu vou botar o 12x para frente. Vai ficar, ó, menos 12 vezes 2 mais quem? Mais 27. Se não tem nada, então subtende que tem quanto aqui? Vezes 1, que é igual a 3. A pessoa começa a perguntar, professor, olhe, não está igual, porque o 12 aqui é positivo e o 27 aqui é negativo. Como é que eu faço? Utilizações e aplicações matemáticas. Isso aqui pode ficar o seguinte, ó, 12 menos 2 menos 27 vezes menos 1 é igual a 3. Vê se não está agora com relação do que está aqui em cima. Se você olhar bem aqui, ó, 12 menos 2. O 12 está positivo. 27 menos 27 está negativo. Mas, professor, aqui deu 3, aqui deu 33. Então, como é que eu faço? Para isso aqui ficar 33, eu vou multiplicar todo mundo por 11. Mas só que não multiplico meu 12 e meu 27, não. Só multiplico quem está dentro do parênteses. Ficaria 12 vezes quem? 22, não, 2 vezes 11. Menos 22. 27 vezes quem? Menos 11. Isso aqui é igual a quem? 33. Eu tenho 12? Tenho. Tem um valor de x? Olha aqui. Tem um valor de y? Olha aqui. Tem um 33? Tenho. O que significa esse menos 22 e esse menos 11? Se vocês deram uma olhadinha aí, esse menos 22 e esse menos 11, eles vão significar a solução, meu par da solução,
x0, y0. Isso aqui vai dar quanto? Menos 22. E o outro vai ser quanto? Menos 11. Esse aqui, ó, é considerado uma solução inteira particular. Porque é só um par. Outra, um MDC satisfaz todo mundo. 3 divide 12, 3 divide 27, 3 divide 33. Satisfez todo mundo. É válido. Encontrei a solução do par particular? Encontrei. Vamos ver se realmente isso funciona? Bora ver aqui, bora ver aqui. Eu vou pegar aqui meu celular para a gente ter uma rapidez maior, que é da seguinte maneira. Vejam bem. 12, vou botar aqui, né? 12 vezes 22 vai dar 264. Então, aqui, 12 vai dar menos 264. Menos com menos mais, né? Então, vai ser 27 vezes 11, que vai ser mais 297. Isso tudo tem que ser igual a 33. Aí você coloca agora, né? 297 menos 264 deu 33. 33 é igual a 33. Então, meu par de solução para a minha equação Diofantina x e y foi 33. Melhor ainda, x e y. Um particular é x0 menos 22 e y é igual a menos 11. Por isso que ele define que tem que ser soluções inteiras, que podem ser tanto positivas, como também podem ser negativas. Ok? Agora, se alguém dissesse, professor, isso para um par de equações, eu vou apagar aqui, viu, gente? Que a gente tem aqui em soluções inteiras. Mas se eu quisesse definir no geral, como é que seria? Seria da seguinte maneira. Para uma definição no geral, que é bem simplesinho, você vai ter que x e y é o seguinte. X vai ser x0 mais b d vezes t. E y vai ser o y0 menos a d t. Só para lembrar, d é o MDC. Isso aqui ficaria como? Vou tentar fazer aqui, pequenininho. Quanto é o x0? Menos 22. Quanto é o a? O a aqui é o que vem com x, né? Seria mais 12. Quanto é d? 3 vezes t. O y aqui seria menos 11. Menos... Eita, gente, errei. Errei só no finalzinho aqui. Vamos apagar aqui. O x0 aqui seria quanto? x0 é menos 22. Menos 22. Mais o b. Quem é b? 27. Dividido por d. Quem é d? 3. Vezes t. O y seria quem? Menos 11. Menos a. Qual é o valor de a? 12. Dividido por 3 vezes t. E só para lembrar, né? Oi. Vai para cá que minha perna está tremendo. Aí aqui, x0 ficaria menos 22 mais quem? Sim, só para lembrar, é menos bxy. Então, como aqui é menos 22 menos 9t, que é menos, viu, pessoal? E aqui seria o y menos 11 com menos 4t.
para qualquer valor de t que você jogue aí, qualquer valor de t que você jogue, vocês encontrariam par de soluções para esse sistema de equações Diofantinas. Então, se você colocasse t igual a 1, eu colocaria t igual a 1 em cima, t igual a 1 embaixo, ia ter um novo valor de x0 e um novo valor de y0, onde esses valores eles seriam um caso particular. A equação que eu dei aí, que está menos x é igual a menos 22, menos 9t, e y é igual a menos 11 com menos 4t, são uma equação de uma solução geral. E você estabelece o t que você quer encontrar. Para qualquer t aplicado, você vai encontrar um valor particular de solução para essa equação. Beleza? Ok? Então, é bastante interessante porque com uma equação só eu consigo agora encontrar quais os valores de x e quais os valores de y. Isso aqui, ó, também pode ser aplicado, vou apagar agora aqui, em uma segunda forma, né? De segunda forma não. Em uma segunda compreensão, ó bem. Encontre o conjunto de solução de 423x mais 198y, que é igual a 63. Essa daí já fica aí para vocês brincarem. Respondam ela aí. Eu vou deixar essa daqui para vocês terem um exemplo. Vou tentar fazer aqui em 10 minutos para a gente adiantar todo o serviço. Vamos encontrar o conjunto de solução. Eita, aqui minha equação agora não quer, minha cadeia agora não quer ficar parada não, porque está descendo. A equação é a seguinte. 8x mais 5y é igual a 100, né? A é igual a 8, B é igual a 5, e C, que não poderia ser D, meu MMC. Como na equação geral eu botei D, né? Sei que D é igual a 100. Primeiro aqui eu tenho que tirar o MDC. Então, eu boto aqui em cima. Quociente, que eu boto 8, e aqui eu boto o resto. Fecho isso aqui, faço duas retinhas, e começo aqui, né, com 5. Qual o número que eu divido, que eu multiplico por 5 para chegar em 8? 1. 1 vezes 5, 5, para 8, sobra 3. 10. 3 vem para cá. Qual o número que eu multiplico de novo? Isso aqui dá o quê? 1 de novo. Então, isso aqui fica 3 vezes 1, 3, para 5, 2. Desce de novo. Aqui eu botei o quê? 2. E mais uma vez, 1 de novo. 2 vezes 1, 1. Não, 2 vezes 1, 2. Para 3, falta 1. Fecha mais uma vez. E 1 vem para cá. Qual o número que eu multiplico com 1 para dar 2? 2. 2 vezes 1, 2. Para 2, nada. Então, a gente já encontrou que o MDC de um valor A e B, que vai ser o D, esse MDC, que seria ali de 8 e 5, é 1. Já tem um valor do D, já tem um valor do A. Agora eu vou ter que encontrar primeiro a minha solução no caso particular. E aqui, gente, seguindo aquela regrinha, ó, 8 é 1 vezes 5 mais 3. 8 é igual a 1 vezes 5 mais 3. 5 é 1 vezes 3 mais 2. 5 é 1 vezes 3 mais 2. 3 é 1 vezes 2 mais 1. 3 é 1 vezes 2 mais 1. Eu não faço com 2 porque eu já sei que 1 é meu MDC. Eu tenho que dar um jeito agora, matematicamente, de encontrar essas expressões aqui, ó. Algo que tenha multiplicando 8 e que seja multiplicando, somando também e multiplicando 5. O 100 no final, eu não me interessa ainda não. No final que eu vejo como é que eu faço para introduzir esse 100. Você pode ver aqui que o 8 está desse lado, né? O 8 está desse lado. Vou colocar todo mundo aqui para que fique da seguinte maneira. Eu gosto de começar de baixo para cima. Se eu colocar para o lado de cá, veja bem, deixando sempre os restos separados.
Aí isso aqui fica da seguinte maneira. Pegando isso aqui e transformando com os restos separados, né? 8 é menos 1 vezes 5 igual a 3. 5 é menos 1 vezes 3, que é igual a 2. E 3 é menos 1 vezes 2, que é igual a 1. 3 é menos 1 vezes 2. Pronto, pronto. Muito bem. Olha bem. Eu vou sumir com uma dessas equações, fazendo a regrinha da substituição. Se você olhar direitinho aqui, ó, vê que interessante. 2, aqui está dizendo que é 5 menos 1 vezes 3. Tem coerência. Então, onde tem 2, eu posso substituir e colocar aqui a equação. Essa daqui. Como é que isso aqui fica? 8 é menos 1 vezes 5 igual a 3. Em vez de eu ter a nossa segunda equaçãozinha, eu posso fazer o seguinte. Ó. Deixa eu só me lembrar de uma coisinha aqui. Vai dar a mesma coisa. 2 é quem? Então isso aqui fica 3 menos 1 vezes, quem é 2? 5. Vai 2 aqui, ó. Menos 1 vezes 3. Isso tudo tem que ser igual a quanto? Tem que ser igual a 1. 3. 1 vezes 5. Então isso vai dar 1 vezes 5. 1 vezes o termo que está aqui dentro é o próprio termo que está aqui dentro. Então, menos com menos mais. 1 vezes 3, que é igual a 1. Pessoal, tem dois termos igual. Subtende que aqui na frente não tem 1. 1 vezes 3 mais 1 vezes 3 é 2 vezes 3. É como se fosse aquela regrinha das bases. Porque é o seguinte. 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 3 é 3. 3 mais 3, 6. 3 mais 3, 6. Isso é a mesma coisa de eu ter 2 vezes 3. Menos 1 vezes 5, que é igual a 1. Encontrei agora essa nova equaçãozinha aqui, ó. Essa equaçãozinha com a equação lá de cima que eu não mexi, né? 8 menos 1 vezes 5, que é igual a 3. E olha que interessante. Aqui eu tenho 3. E eu só posso ter no final uma equação. Se no final eu só posso ter uma equação, então vamos fazer o seguinte. 3 aqui é igual a quem? 3 é igual a 8, olha bem, 8 menos 1,5. Vou pegar esse 3 aqui, ó, e vou substituir aqui em cima. Olha como é que isso aqui vai ficar. 2 vezes, quem é 3? Parênteses, 8 menos 1,5, fecha parênteses, menos 1,5 de novo, 1 vezes 5, perdão, não 1,5 não. Tudo isso tem que ser igual a quanto? A 1. Logo, 2 vezes 8. 2 vezes 8. 2 vezes 1. 1 vezes 5. Então, você só multiplica o da frente, né? 2 vezes 1, 2. Então, vai dar menos 2 vezes 5. Por que eu não multiplico o 5? Porque o 5 já vem na minha equação. Então, eu não posso alterar o 5. Menos 1 vezes 5, que é igual a 1. 2 vezes 8, menos 1, menos 2 vezes 5, menos 1 vezes 5. Isso vai dar menos 3 vezes 5, que é igual a 1. E tá vendo isso aqui lá embaixo? Lá embaixo mesmo. Aquilo ali já é parte da minha solução. Como assim, professor? Já é parte da sua solução. Eu vou pegar, desculpa pessoal, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó, que está aqui separadinha, eu vou trabalhar em cima dela. Se eu tenho que é 2 vezes 8 menos 3 vezes 5, que é igual a 1, vocês podem ver, né? Que em uma substituição, substituindo em uma, substituindo na outra, fui organizando e tenho apenas uma equação. Só posso encontrar para uma relação de equação.
Não pode ficar em 2. Mas só que o seguinte, para que isso aqui se torne verdadeiro, eu tenho que ter igual a 100. Então, eu vou multiplicar todo mundo aqui por quanto? Por 100. Da seguinte maneira. 2. 8 já é da minha equação. Então, 8 eu não altero. 100 vezes 2, que vai dar 200. Menos 5 em si aqui, ó, já é da sua equação. Então, 5 você não multiplica. 100 vezes 3, 300. É igual a 100. E agora, como tem igual a 100, o que significa esse 200, esse 300? Isso vai ser o par de solução da minha equaçãozinha. x0, y0. 2 vezes 800, 8 vezes 200, 1.600. 5 vezes 300, 1.500. 200 menos 1.500 vai dar 100. Encontrei o par de solução da minha equação. Então, ó, vou apagar essa parte aqui. Vou apagar aqui. Aí, solução particular. Eu tenho x0 igual a 200, y0 igual a... como aqui tem que ser positivo, né? Se aqui tem que ser positivo, então aqui vai ser menos 300. Menos 300. Solução geral. Solução geral a gente viu da seguinte maneira. X é igual a x0 mais b sobre d vezes t. X é igual, quanto é x0? 200. Mais, quanto é b? B é 5. Quanto é d? D é 1 vezes t. X é igual a 200 mais 5t. Encontrei a solução geral para x. E a solução geral para y. Vou apagar essa parte aqui. A solução geral para y, eu boto aqui, ó. Y é igual a y0 menos ADT. Y é igual a y0. Quanto é y0? Menos 300. Menos, qual o valor de A? A é 8. Qual o valor de D? 1 vezes T. Y é menos 300 menos 8T. Qualquer T que você jogue aqui, onde T pertence aos números inteiros, ele vai ser um par de solução para essa equaçãozinha. Beleza? É um pouquinho trabalhoso? É, porque em si a gente só tem uma equação, diferente do sistema de equações lineares que eu teria duas. Ok? Então, o que eu vou fazer para vocês? Eu vou dar para vocês ali 5 equações Diofantinas para vocês estarem respondendo. Aí vocês respondem e mandem para mim. E amanhã eu já começo já um assunto novo, que é o último assunto do nosso último encontro. Já mando o assunto, já mando também uma lista de equações de 5 equações. Tá ok, gente? Tudo certinho? Obrigado, então. Tchau, tchau. Vou estar apenas... Acho que vou... Eita, gravou 2 vezes. Ah, não, mas só botei pausa. Eu vou estar fazendo aí... Vou estar transformando para o YouTube para estar mandando para vocês ainda hoje. Fiquem na paz.